Oi, meu nome é Liliane Risseto e esse é mais um vídeo do Cine Harmonize. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esquizofrenia. A palavra esquizofrenia tem origem grega e ela pode ser dividida em duas partes. Esquizen, que significa dividir ou rasgar, e fren ou frenos, que significa pensamento. A esquizofrenia é um transtorno crônico degenerativo que distorce a percepção da realidade pelo indivíduo, prejudicando sua cognição, associações lógicas e estados emocionais, entre outros, gerando problemas de convivência e dependência. O desenvolvimento da esquizofrenia costuma ser raro antes da adolescência, e a faixa etária de maior incidência é dos 20 aos 30 anos. A prevalência na população em geral está em torno de 0,3% a 0,7%. Existem alguns relatos de variações em relação à raça, etnia e também à origem geográfica. Em relação ao gênero, algumas diferenças podem ser notadas quanto à apresentação dos sintomas. Os homens costumam ter mais sintomas negativos e com maior duração do que as mulheres. Já sintomas positivos e de alteração de humor são vistos de modo equivalente nos dois gêneros. Mas eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre sintomas positivos e sintomas negativos. Alguns desses sintomas são alucinações, que é uma percepção inadequada da realidade, como ouvir ou ver coisas que não existem. Delírios, que é uma crença em algo que não é real, como acreditar que o mundo vai acabar em 28 dias ou que você é o super-homem, a não ser que você seja mesmo. Também estão inclusos pensamentos incoerentes e agitação psicomotora. Já os negativos são aqueles caracterizados por perdas de funções psíquicas. Alguns deles são desprazer por atividades, falta de atenção, de memória, de concentração e de motivação, deficiências intelectuais e também o isolamento social. É importante ressaltar que a esquizofrenia é considerada um espectro. Por isso, os sintomas de um paciente para o outro podem variar. E além disso, no estágio inicial da doença, os sintomas positivos prevalecem. Conforme a doença avança, estes vão dando espaço aos sintomas negativos. Os surtos são comuns, e mesmo após um período de remissão, esses acontecimentos são sucedidos por uma piora progressiva da condição do paciente. Nessas condições, a hospitalização se faz necessária. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM 5ª edição, para que o paciente seja diagnosticado com esquizofrenia, ele deve apresentar alucinações ou delírios ou ainda discursos desorganizados. Mas ele também pode apresentar sintomas negativos, comportamentos desorganizados ou comportamentos catatônicos. O comportamento catatônico se refere a apresentar variações bruscas de comportamento motor, que vão do relaxamento até a atividade extrema. Vale lembrar que, para ser diagnosticado corretamente, o paciente não deve estar sob uso de medicações ou de drogas, para garantir que os sintomas não surjam em decorrência do uso dessas substâncias. Por se tratar de uma enfermidade crônica causadora de alterações bioquímicas, principalmente nas vias dopamínicas, o tratamento farmacológico se faz necessário sempre. Esse tratamento é feito com medicamentos chamados antipsicóticos, que produzem efeitos neurológicos e terapêuticos, e são capazes de melhorar os sintomas do paciente. Alguns exemplos são clorpromazina, haloperidol, pimosida e risperidona. Essas medicações elas podem ter alguns efeitos colaterais, como sedação ou rigidez de membros, que são os chamados efeitos extrapiramidais. Além disso, é necessário ressaltar que para se ter um tratamento eficaz, é importante a integração entre diversas áreas, como medicina, psicologia, enfermagem e áreas da linguagem. Além disso, a rede de apoio psicossocial é fundamental para o cuidado desses pacientes, e ela é formada por ambulatórios, consultórios de rua, os CAPs, as ESFs e hospitais psiquiátricos, entre outros. Sendo assim, é importante manter um bom vínculo entre o paciente e o profissional da saúde, para que o paciente possa ser auxiliado, escutado, ajudado e acompanhado. Além disso, é muito importante falar sobre a esquizofrenia com o paciente e também com a sua família, sobre o que é esquizofrenia e quais são os tratamentos disponíveis, identificando fatores que prejudicam ou mantêm os surtos e recaídas,
para que o tratamento possa ser feito de forma individualizada. Algumas vezes, principalmente em eventos relacionados aos surtos, o paciente vai precisar ser internado em um hospital psiquiátrico ou geral, mas é muito importante que essas hospitalizações sejam as mais breves possíveis, para que o paciente possa sair rapidamente desses episódios de crise e voltar ao seu convívio familiar e comunitário. Essa integração da rede de cuidado é muito importante tanto para o paciente quanto para a sua família, já que essa também vai precisar de ajuda, e essa ajuda pode ser encontrada em grupos de autoajuda, como os chamados psicóticos anônimos e os amigos e parentes de psicóticos anônimos. Além disso, existem alguns grupos que também são desenvolvidos pelo CAPS. É muito importante discutir a relação da pessoa portadora de esquizofrenia com a sua família, porque muitas famílias não sabem muito bem como agir, a renda familiar muda, tem muita preocupação e são encarregadas de tarefas cotidianas do paciente. Além disso, existe um preconceito muito grande acerca dessa temática que faz com que tanto o paciente quanto a sua família sejam excluídos. O termo psicofobia é utilizado para designar esse preconceito em relação a pessoas portadoras de transtornos mentais. É importante que lutemos para que essa discriminação diminua cada dia mais e o paciente possa ser continuamente incluído na comunidade, e que nos serviços de saúde sejam adotadas intervenções psicossociais a fim de otimizar a terapêutica e aumentar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e continuem nos acompanhando. O quadro geral é mais ou menos esse que foi apresentado, mas, por razões de tempo, ele tem uma série de simplificações. Se você de fato quiser saber como funcionam e como se desenvolvem as questões, você vai ter que dar uma olhada em algumas referências e, de preferência, procurar um profissional de saúde.